ser simpática. Aí, de repente, descobriu do outro lado do saguão um imbecil qualquer que ela conhecia. O cara estava de terno de flanela, cinza escuro e um desses coletes de xadrez, completamente metido à besta, crente que estava abafando. Ele estava encostado na parede, fumando para chuchu, dando a impressão de que estava mortalmente apurrinhado. A Sally ficou repetindo: conheço aquele rapaz de algum lugar. Ela sempre conhecia alguém em qualquer lugar que estivesse, ou pelo menos pensava que conhecia. Ficou repetindo tanto que me enchi e disse: se conhece, por que não vai até lá e dá um beijinho nele? Aposto que ele vai gostar. Ela ficou furiosa comigo. Finalmente, o bobalhão nos viu e veio cumprimentá-la. Valia a pena ver os dois se cumprimentando. Parecia até que não se viam há uns 20 anos. Parecia até que os dois tomavam banho juntos, na mesma banheira, quando eram crianças. Velhos faixas, era nojento. O mais engraçado é que eles provavelmente só se haviam encontrado uma única vez, em alguma festa cretina. Afinal, quando deram a baboseira por terminada, a Sally resolveu me apresentar. O nome do cara era George qualquer coisa, nem me lembro. E estudava no Andover, grande coisa. Dava gosto ver a cara do sujeito quando a Sally pediu a opinião dele sobre a peça. Tratava-se de um desses cretinos que precisam de espaço quando começam a falar. Deu um passo para trás e pisou em cheio no pé de uma dona que estava bem ali. Acho que não sobrou um dedo inteiro no pé da infeliz. Disse que a peça em si não era nenhuma obra-prima, mas os luntes, evidentemente, eram uns anjos. Anjo, pomba, anjos. Era o fim. Aí ele e a Sally começaram a falar de uma porção de gente que os dois conheciam. Era a conversa mais cretina do mundo. Ficavam pensando no nome de um lugar o mais depressa que podiam e então soltavam o nome de alguém que morava no tal lugar. Eu estava a ponto de vomitar quando chegou a hora de sentar outra vez. Estava mesmo. E então, quando acabou o segundo ato, os dois continuaram a tal conversa morrinha. Ficaram pensando em outros lugares e outros nomes de pessoas que moravam lá. Para piorar, o palhação tinha uma dessas vozes bem cretinas e pedantes, como se estivesse cansado para burro. Parecia uma moça com aquela voz de fresco, mas o filho da mãe não teve o menor escrúpulo de se meter com minha pequena. Quando saímos do teatro, pensei até que ele ia entrar conosco na droga do táxi, porque andou uns 2 quarteirões com a gente, mas acabou dizendo que tinha de tomar uns drinks com uma turma de cretinos. Imaginei os caras sentados num bar, cada um metido numa droga de um colete xadrez, comentando peças, livros e mulheres, com aquelas vozes cansadas e snobs. Esses caras me enchem. Quando tomamos o táxi, depois de ouvir aquele filho da mãe do Andover bem umas 10 horas seguidas, eu já estava odiando a Sally. Estava decidido a levá-la para casa, estava mesmo, quando ela disse: "Tenho uma ideia maravilhosa." Ela vivia tendo ideias maravilhosas. "Escuta, a que horas você precisa estar em casa para jantar? Você está com muita pressa? Tem hora certa para chegar em casa?" Ela continuou. "Eu? Não. Não tem hora certa", respondi. "Puxa, nunca falei uma coisa mais verdadeira na minha vida. Por quê? Vamos patinar no gelo na Radio City?" Esse era o tipo de ideia maravilhosa que ela vivia tendo. Patinar na Radio City agora? Agorinha mesmo? "Só uma hora, mais ou menos. Você não quer? Se você não quiser." Não disse que não queria, claro. Se você quer, verdade? Não precisa dizer sim, só para me agradar. Francamente, ir ou não ir é a mesmíssima coisa para mim. A mesmíssima coisa uma ova. A gente pode alugar aqueles amores de saiotes de patinar, ela disse. A Jeanette Coates alugou um na semana passada. Era por isso que ela estava tão seca para ir. Estava louca para se ver num daqueles saiotinhos que mal dão para cobrir a bundinha e tudo. E lá fomos nós. Depois que nos deram os patins, entregaram a Sally um saiotinho azul justíssimo. Para falar a verdade, ela ficou ótima com aquilo. E o pior é que ela sabia.
ficou todo o tempo andando na minha frente para que eu visse como a bundinha dela era bonitinha. E era bonitinha mesmo, confesso que era. O mais gozado é que nós dois éramos os piores patinadores na droga do ringue. Mas os piores mesmo, e olha que tinha cada cara ruim. Os tornozelos da Sally se entortavam tanto que só faltavam encostar no gelo. Não só tinham uma aparência grotesca, mas também deviam estar doendo para burro. Sei que os meus estavam acabando comigo. Nós devíamos estar uma gracinha. Para piorar ainda mais, tinha no mínimo uns 200 desocupados sem nada de melhor para fazer do que ficar por ali parados, vendo a gente cair uns por cima dos outros. Vamos sentar numa dessas mesas lá dentro e tomar um troço qualquer? Perguntei finalmente. Foi a ideia mais maravilhosa que você teve hoje, ela disse. A infeliz estava me matando, era de doer. Juro que tive pena dela. Tiramos a porcaria dos patins e fomos para aquele bar onde a gente pode tomar uma bebida e espiar os patinadores só de meias nos pés. Assim que sentamos, a Sally tirou as luvas e eu lhe dei um cigarro. Ela não estava com cara de muito feliz. Veio o garçom e eu pedi uma Coca-Cola para ela. Ela não bebia. E um uísque com soda para mim, mas o sacana não quis trazer. E então eu pedi uma Coca-Cola para mim também. Aí comecei a riscar fósforos. Eu faço muito isso quando estou num certo estado de espírito. Deixo o fósforo queimar até eu não poder mais segurar e então jogo no cinzeiro. É um tique nervoso. Aí, de repente, sem mais nem menos, a Sally disse, escuta, preciso saber de uma coisa. Você vem ou não vem me ajudar a arrumar a árvore de Natal? Preciso saber. Estava sendo mal criada, ainda por causa dos tornozelos. Escrevi dizendo que ia. Você já me perguntou esse troço umas 20 vezes. Vou, sim, já disse. Preciso saber mesmo, ela falou. Começou a olhar em volta da porcaria do salão. De repente parei de acender os fósforos e me debrucei sobre a mesa na direção dela. Eu tinha uns assuntos na cachola. Ei, Sally, falei. O que é? Ela perguntou. Estava olhando para uma garota do outro lado da sala. Você já se sentiu alguma vez cheia de tudo? Perguntei. Quer dizer, você alguma vez na vida já ficou com medo de que tudo vai dar errado a menos que você faça alguma coisa? Quer dizer, você gosta do colégio e desse negócio todo? É uma chatura. Quer dizer, você detesta o colégio? Sei que é uma chatura, mas estou perguntando se você detesta mesmo. Bem, detestar mesmo não detesto. Você vive sempre... Bem, eu odeio a escola. Puxa, como detesto o troço, falei. E não é só isso, é tudo. Detesto viver em Nova York, tudo. Táxis, ônibus da Avenida Madison, com os motoristas gritando sempre para a gente sair pela porta de trás e ser apresentado a uns cretinos que chamam os luntes de anjos e subir e descer em elevadores quando a gente só quer sair. E os sujeitos ajustando as roupas da gente nas lojas e as pessoas sempre... Não grita, por favor, Sally falou. O que era muito engraçado, porque eu nem estava gritando. Os carros, por exemplo, eu disse. E falei numa voz muito calma. A maioria das pessoas são todos malucos por carros. Ficam preocupados com um arranhãozinho neles e estão sempre falando de quantos quilômetros fazem com 1 litro de gasolina. E mal acabam de comprar um carro novo, já estão pensando em trocar por outro mais novo ainda. Eu não gosto nem de carros velhos, quer dizer, nem me interesso por eles. Eu preferia ter uma droga de um cavalo. Pelo menos o cavalo é humano, puxa. Pelo menos o cavalo você pode... Não sei nem o que é que você está falando. Você pula de uma coisa. Sabe de um troço? Perguntei. Só estou agora aqui em Nova York por tua causa. Se você não estivesse por aqui, eu provavelmente estaria numa porcaria de um lugar qualquer, lá pro fim do mundo, no mato, ou em qualquer outra droga de lugar. Praticamente só estou aqui por tua causa. Você é um amor, ela disse, mas via-se que ela estava querendo que eu mudasse de assunto. Você devia ir a um colégio de rapazes só para ver. Experimenta só, falei. Estão entupidos de cretinos
E você só faz estudar bastante para poder um dia comprar uma droga de um Cadillac e você é obrigado a fingir que fica chateado se o time de futebol perder e só faz falar de garotas e bebida e sexo o dia inteiro e todo mundo forma uns grupinhos nojentos. Os caras do time de basquete formam um grupinho. Os camaradas que jogam bridge formam um grupinho. Até os que são sócios da porcaria do Clube do Livro formam um grupinho. Se você tenta bater um papo inteligente... Escuta aqui, ela disse, muitos rapazes encontram mais do que isso no colégio. Concordo. Alguns deles encontram mesmo, mas eu só encontro isso, compreendeu? Esse é que é o caso, é exatamente o meu problema. Não encontro praticamente nada em nada. Estou mal de vida, estou péssimo. Está mesmo. Aí, de repente, tive uma ideia. Olha aqui, falei. Escuta a minha ideia. Que tal a gente dar o fora? Escuta só a minha ideia. Conheço um camarada que mora lá em Greenwich Village e que pode me emprestar o carro dele por uns 15 dias. Ele era meu colega na escola, até hoje me deve $10. Podíamos fazer o seguinte, podíamos sair em direção a Massachusetts e Vermont amanhã de manhã. E por aí tudo, sabe? É bonito pra burro por lá, é mesmo. Quanto mais pensava no troço, mais excitado ficava e cheguei a me esticar e pegar a droga da mão da Sally. Que idiota que eu era. Fora de brincadeira, continuei. Tenho uns $180 no banco, posso tirar o dinheiro amanhã, quando o banco abrir, e então a gente vai e pega o carro dele. Fora de brincadeira, vamos ficar numa daquelas casinhas de campo e tudo até acabar o dinheiro. Aí então, quando terminar a gaita, posso arranjar um emprego. E nós vamos viver num lugar qualquer, com um riacho, e depois a gente pode se casar e tudo. Eu mesmo ia rachar a lenha no inverno, palavra de honra, ia ser bom mesmo. O que você acha? Vambora? Que tal? Você vem comigo, por favor? A gente não pode fazer uma coisa dessas, ela disse. Parecia danada da vida. Por que não? Por que não pode? Para de gritar comigo, por favor. Ela falou, mas era conversa, porque eu nem estava gritando com ela nem nada. Por que é que não pode, hein? Por quê? Porque não pode, só por isso. Em primeiro lugar, praticamente ainda somos crianças. E você já parou para pensar no que ia acontecer se você não arranjasse um emprego quando o dinheiro acabasse? Íamos morrer de fome. Esse negócio todo é tão maluco que nem é... Não vejo nada de maluco. Eu arranjava um emprego, não se preocupe com isso, não precisa se preocupar com isso. Que há? Não quer ir comigo? Se não quiser, diz logo. Não é isso absolutamente. De certa maneira, eu já estava começando a ficar com raiva dela. Nós vamos ter um mundo de tempo para fazer essas coisas, todas essas coisas. Quer dizer, depois que você acabar a universidade e tudo, e se a gente se casar, vai ter um mundo de lugares maravilhosos para a gente ir. Você está... Não vai ter mundo nenhum de lugares maravilhosos para a gente ir. Ia ser completamente diferente, falei. Estava começando novamente a ficar deprimido como o diabo. O quê? Ela perguntou. Não estou ouvindo direito. Uma hora você grita, na outra você... Eu disse que não vai ter lugar maravilhoso nenhum para se ir depois que eu terminar a universidade e tudo. Vê se escuta direito. Ia ser completamente diferente. Teríamos que descer de elevador, com as malas e a tralha toda. Íamos ter que telefonar para todo mundo dizendo até a volta e mandar cartões postais dos hotéis e tudo. Eu estaria trabalhando em algum escritório, ganhando um dinheirão e indo para o trabalho de táxi ou nos ônibus da Avenida Madison e lendo jornais e jogando bridge o tempo todo, indo ao cinema e vendo uma porção de documentários idiotas e trailers e jornais cinematográficos. Puxa vida, tem sempre uma corrida de cavalos imbecil e uma dona quebrando uma garrafa no casco de um navio e um chimpanzé andando numa droga de uma bicicleta vestido de calças. Não ia ser a mesma coisa nem um pouquinho. Você não entendeu nada do que eu falei. Talvez não. Talvez nem você também entenda, ela respondeu. Já estávamos um com raiva do outro. Estava na cara que não adiantava tentar uma conversa inteligente. Eu estava danado de ter começado o troço. Vamos embora daqui, falei. Para falar a verdade, você enche meu saco. Puxa!
Ela foi bater lá no teto quando eu disse isso. Sei que não devia ter dito e provavelmente não teria dito em outra situação, mas ela estava me fazendo ficar tremendamente deprimido. Em geral, nunca digo esse tipo de coisa a uma garota. Puxa, ela subiu a serra. Eu me desculpei como um doido, mas ela não quis aceitar minhas desculpas. Estava até chorando. Isso me deixou meio apavorado, porque fiquei com medo que ela fosse para casa e contasse ao pai que eu tinha dito que ela enchia o meu saco. O pai dela era um daqueles filhos da mãe enormes e caladões e nunca tinha ido muito com a minha cara. Ele uma vez disse a Sally que eu era muito barulhento. Fora de brincadeira, me desculpe. Eu continuava a repetir, desculpe, desculpe. É muito engraçado, ela disse. Ela ainda estava meio chorando e, de repente, acho que me sentia arrependido mesmo de ter dito aquilo. Vambora. Vou te levar em casa, fora de brincadeira. Sei ir para casa sozinha, muito obrigada. Se pensa que vou deixar você me levar em casa, está louco. Nenhum rapaz nunca me disse isso em toda a minha vida. Pensando bem, o negócio todo era de certo modo meio cômico e de repente fiz uma coisa que não devia ter feito. Ri. E eu tenho uma dessas gargalhadas imbecis altas para burro. Dessas assim que, se eu sentasse atrás de mim, num cinema ou coisa parecida, eu provavelmente me debruçaria e diria a mim mesmo para fazer o favor de calar a boca. A Sally ficou ainda mais danada. Fiquei por ali algum tempo pedindo desculpas e tentando fazer com que ela me desculpasse, mas não houve jeito. Continuava a me dizer para ir embora e deixá-la em paz. Acabei fazendo isso mesmo. Fui lá dentro, apanhei meus sapatos e meus trecos e fui embora sem ela. Não devia ter feito isso, mas nessas alturas eu já estava meio cheio. Para ser franco, nem sei por que comecei aquela história toda com ela. Quer dizer, aquele troço de ir para algum canto, para Massachusetts e Vermont e tudo, provavelmente não a levaria comigo, nem que ela quisesse. Ela não era o tipo de garota que valesse a pena levar para um negócio daqueles. Mas o pior de tudo é que eu estava falando sério na hora que fiz o convite. Isso é que é o pior, juro por Deus que sou maluco. 18. Quando saí do ringue de patinação, me senti meio com fome, por isso entrei num bar e pedi um sanduíche de queijo e um leite maltado. Depois, fui até o telefone público. Minha ideia era dar outro telefonema para Jane e saber se ela já estava em casa. O caso é que eu estava mesmo com a noite inteira livre e pensei que se ela estivesse em casa, podia levá-la para dançar ou qualquer outra coisa em algum lugar. Nunca tinha dançado com ela nem nada, desde que nos conhecemos. Uma vez a vi dançando e tive a impressão de que dançava muito bem. Foi num baile de 4 de julho, lá no clube. Naquele tempo, eu ainda não a conhecia direito e não achei um jeito de tirá-la para dançar. Ela estava com um cara horroroso, um tal de Al Peake, que estudava em Choate. Eu só conhecia o sujeito de vista, porque ele não arredava pé dali de perto da piscina. Usava uma dessas sungas brancas, justíssimas no corpo, e vivia se atirando do trampolim mais alto. Dava a mesma porcaria de mergulho o dia inteiro. Era o único que ele sabia dar, mas se achava o máximo. Só tinha músculos e nenhum miolo. De qualquer forma, ele é que era o par da Jane naquele baile. Não entendi o troço, juro que não. Depois que começamos a andar juntos, perguntei a Jane como é que ela aguentava sair com um sacana exibicionista feito ao Peake. Respondeu-me que ele não era exibicionista e que tinha um complexo de inferioridade. Parecia estar mesmo com pena dele ou coisa que o valha. E não era fingimento, não. Estava falando sério. Isso é uma coisa engraçada com as garotas. Sempre que a gente fala com uma garota sobre algum camarada que é um perfeito sacana, um mau caráter ou muito mascarado e tudo, ela vai logo dizendo que o sujeito tem um complexo de inferioridade. Talvez tenha, mas isso não impede, na minha opinião, que o cara também seja um bom filho da puta. Garotas, a gente nunca sabe o que elas estão pensando. Uma vez combinei um encontro de um amigo meu com a companheira de quarto de uma tal de Roberta Walsh. O nome dele era Bob Robinson e ele tinha mesmo um complexo de inferioridade. A gente via logo que ele morria de vergonha dos velhos dele e tudo.
porque eles falavam, a gente vamos, nós faz e coisas assim. E não eram muito ricos. Mas ele não era nenhum sacana nem nada. Era muito boa praça, mas a companheira de quarto da Roberta Walsh não foi com a cara dele. Disse a Roberta que ele era muito mascarado, e o motivo para achá-lo mascarado foi ele ter dito que era capitão do time de debates. Uma coisa assim, e ela achou o sujeito convencido. O problema com as garotas é que quando elas gostam de um camarada, por mais sacana que seja, dizem que ele tem um complexo de inferioridade, e se não gostam dele, por melhor que o cara seja, ou por maior que seja o seu complexo de inferioridade, chamam ele logo de mascarado. Até mesmo as garotas inteligentes fazem isso. De qualquer maneira, liguei de novo para a casa da Jane, mas não respondiam e desisti. Aí tive que procurar no meu caderninho de endereços alguém que estivesse livre naquela noite. O diabo é que no meu caderno de endereços só tem uns 3 números, o da Jane, o do Sr. Antolini, que foi meu professor no Elton Hills, e o do escritório do meu pai. Sempre me esqueço de anotar nele os nomes das pessoas. Por isso, acabei telefonando mesmo para o Cal Lucy. Ele se formou no colégio Unton depois que saí de lá. Era uns 3 anos mais velho do que eu e não era nada simpático. Mas era um desses camaradas intelectuais para chuchu. Tinha o QI mais alto de todo o colégio e achei que talvez pudéssemos jantar juntos em algum lugar e ter uma conversinha um pouco intelectual. Às vezes, ele dizia uns troços muito edificantes, por isso liguei para ele. Estava estudando agora na Universidade de Colômbia, mas morava na Rua 65 e tudo, e eu tinha certeza de que ele estava em casa. Quando atendeu, disse que não podia jantar comigo, mas que me encontraria para um drink, às 10 horas, no Wicker Bar, na Rua 54. Acho que ficou muito surpreendido de eu ter telefonado para ele. Uma vez o chamei de cretino e bundudo. Tinha muito tempo para matar até às 10 horas, por isso acabei me metendo no cinema, na Rádio City. Foi provavelmente o pior programa que eu podia ter arranjado, mas o troço era perto e não consegui pensar em coisa melhor. Quando entrei, estava no meio do espetáculo de palco. As Rockettes estavam dando chutes para o alto, como fazem sempre que ficam em fila, com os braços passados pela cintura umas das outras. A plateia aplaudia loucamente e um cara atrás de mim ficava repetindo o tempo todo para a mulher dele. Isso é que é precisão. Eu me esbaldava por dentro. Depois das Rockettes, veio um camarada de patins, vestido a rigor, e começou a patinar por debaixo de uma porção de mesinhas enquanto contava piadas. Patinava bem e tudo, mas não consegui gostar muito do troço porque fiquei imaginando o sujeito treinando para ser patinador de palco. Parecia tão idiota. Acho que eu é que não estava com o espírito para aquilo. Aí depois dele veio aquele negócio que eles fazem todos os anos na Rádio City, na época do Natal. Aqueles anjos todos começaram a sair das caixas e de todo canto, e veio uns camaradas carregando crucifixos pelo palco, e a curriola toda, são milhares, começa a cantar, vinde todos, ó fiéis, como um bando de alucinados, grande coisa, dizem que é religioso pra diabo. Eu sei. É muito bonito e tudo, mas não consigo ver nada de religioso ou bonito. Puxa, num bando de atores carregando crucifixos pelo palco afora. Quando acabaram e começaram a sair de novo, via-se logo que eles estavam loucos para fumar um cigarro ou coisa parecida. Eu tinha visto o troço no ano anterior com a Sally Reis, e ela ficou dizendo que era lindo, as roupas e tudo. Eu disse que o velho Jesus com certeza ia vomitar se visse aquilo, aquelas fantasias e tudo mais. A Sally disse que eu era um ateu sacrílego. Vai ver que sou, mas Jesus teria gostado mesmo era do sujeito que toca tambor na orquestra. Desde os 5 anos venho observando esse cara. Meu irmão Ali e eu, quando estávamos com os nossos pais e tudo, saíamos das poltronas para vê-lo melhor lá na frente. É o melhor tocador de tambor que eu já vi na minha vida.
Ele só tem chance de tocar o troço umas 2 vezes durante uma música inteira, mas nunca parece chateado quando não está tocando. E quando afinal bate no tambor, bate de um modo tão gostoso e suave, com aquela expressão nervosa no rosto. Uma vez, quando fomos a Washington com meu pai, o Ali mandou um cartão postal para ele, mas aposto que nunca chegou. Não sabíamos direito que nome íamos botar no envelope. Depois que acabou o negócio do Natal, começou a porcaria da fita. Era tão ruim que eu nem pude despregar os olhos da tela. Era sobre um camarada inglês, Alec qualquer coisa, que vai para a guerra e perde a memória no hospital e tudo. Depois sai do hospital de Bengala e mancando por tudo quanto é lado, por Londres toda, sem saber quem é ou onde está. Na verdade, ele é um duque, mas não sabe de nada. Aí encontra num ônibus uma garota boazinha, caseira e sincera para chuchu. A droga do chapéu dela voa e ele apanha, e depois que sobem, começam a conversar sobre Charles Dickens. É o escritor predileto dos dois e tudo. Ele está com Oliver Twist debaixo do braço e ela também. Quase vomitei. De qualquer forma, se apaixonam de estalo, só porque os dois são tarados pelo Charles Dickens. E ele vai ajudá-la a dirigir uma editora. A moça é editora. Só que o negócio não está indo bem, porque o irmão dela é porrista e mete o pau no dinheiro todo. Era um camarada amargo para diabo, o irmão. Ele era médico, mas depois da guerra não podia mais operar porque ficou com os nervos em pandarecos. Por isso vivia enchendo a cara, mas era muito espirituoso e tudo mais. Seja como for, o tal do Alec escreve um livro, a moça publica e os dois ganham um caminhão de dinheiro. Estão com tudo pronto para casar, quando aí aparece uma tal de Márcia. A Márcia era noiva do Alec antes dele perder a memória e o reconhece quando ele está na loja autografando o livro. Ela diz ao Alec que ele é duque, mas ele não acredita e não quer ir com ela visitar a mãe dele e tudo. A velhinha é cega como um morcego, mas a outra garota, que é muito simples, manda ele ir. Ela é muito altruísta e tudo mais. Aí ele vai. Mas nem assim recupera a memória, nem quando o cachorro dinamarquês pula em cima dele e a mãe passa os dedos pelo rosto dele e traz o ursinho que ele carregava para todo lado quando era menino. Então, um dia, uns garotos estão jogando cricket no parque e ele leva uma bolada na cabeça. Aí, na mesma hora, ele recupera a droga da memória e vai lá dentro beijar a testa da mãe e tudo. E começa a ser um duque normal e se esquece da garota boazinha que tem a editora. Eu podia contar o resto da história se não me desse tanta vontade de vomitar. Não que eu fosse estragar o filme para ninguém nem nada. No duro, não há o que estragar. De qualquer forma, acaba com o Alec e a boazinha se casando e o irmão, que é porrista, fica bom dos nervos e opera a mãe do Alec, restituindo-lhe a visão. E aí o irmão beberrão e a Márcia se apaixonam. Termina todo mundo numa baita mesa de jantar, rindo como uns idiotas porque o dinamarquês entra com uma ninhada de cachorrinhos. Acho que todo mundo pensava que o cachorro era macho ou qualquer droga parecida. Só sei dizer que quem não quiser vomitar até morrer não deve nem entrar no cinema quando estiver passando essa fita. O que me impressionou é que bem ao meu lado tinha uma dona que chorou durante a droga do filme todo. Quanto mais cretinice acontecia, mais ela chorava. A gente podia pensar que ela estava chorando porque era bondosa para cachorro, mas eu estava perto dela e sei que não era. Tinha um menininho com ela, chateado para burro e com vontade de ir ao banheiro, mas ela não o levou de maneira nenhuma. Ficou o tempo todo dizendo para ele ficar sentado quieto e se comportar. Era tão bondosa quanto uma porcaria de um lobo. De cada 10 pessoas que choram de se acabar com alguma cretinice no cinema, 9 são, no fundo, uns bons sacanas, fora de brincadeira. Quando acabou o filme, fui andando até o Weekly Bar, onde tinha combinado encontrar com Lucy. Enquanto andava, fui pensando sobre a guerra e tudo. Esses filmes de guerra sempre me dão isso. Acho que não ia aguentar se tivesse que ir para a guerra. No duro que não aguentava. Não seria tão ruim.
se pegassem logo a gente e matassem ou coisa parecida. Mas a gente tem que ficar um tempão na droga do exército. Esse é que é o problema. Meu irmão DB ficou no exército 4 anos, esteve na guerra mesmo, participou do desembarque do dia D e tudo, mas acho que ele detestava mais o exército do que a própria guerra. Naquele tempo, eu era praticamente uma criança, mas me lembro que quando ele vinha para casa de licença e tudo, passava o tempo todo praticamente na cama, quase que nem vinha na sala de visitas. Depois, quando seguiu para